Gente, mais um Tete a Tete com a Pri e eu tô muito feliz porque hoje nós vamos falar um pouquinho para os homens. Eu sei que esse mês de março a gente falou que era o mês da mulher, mas o homem também tem seu papel e eu quero convidar você a participar com a gente em todo esse vídeo para descobrir o papel do homem também. Mas mais do que isso, saber sobre o propósito. Eu tô aqui com um convidado muito especial, mas eu só vou revelar depois da vinheta. Roda a vinheta! Eu tô tremendo na base, gente, porque hoje eu tô tendo a honra e o privilégio de receber o meu pastor aqui, pastor Gisel Damasceno. Muito bem-vindo! Meu Deus, gente, que alegria! Tremendo estou eu, porque eu tô vendo aqui uma baita de uma profissional e eu aqui oro por mim para não pagar mico, viu? Que isso, pastor, meu Deus. Gente, para quem não sabe, o meu pastor, ele é escritor de 2 livros, ele é uma referência, ele é pastor hoje na Mais de Cristo Palhoça e eu tendo o privilégio de recebê-lo aqui. Eu já vou perguntar, como que surgiu esses livros? Como surgiu esse dom da escrita? Ah, pastora Pri. Você já sonhava que teria livros? Eu nem perguntei, né, amigo? Chama pastora Pri, chama... Como você quiser, tete a tete com a Pri. Tete a tete com a Pri. Como é que... Sinta-se à vontade, Pri. Bom, na verdade, assim, ó, o primeiro que surgiu para mim foi o Terra de Leite e Mel, por causa de um culto onde eu preguei, eu falei sobre Deuteronômio, né, Terra de Leite e Mel. E quando eu cheguei em casa, eu assisti numa programação na televisão do Discovery Channel, era uma reportagem exatamente sobre o que eu havia acabado de pregar. E ali, tem que ser um outro podcast para poder fazer isso, o que não vai dar. Um pouquinho, para dar um spoiler para o pessoal saber o que fala esse livro. Eu havia falado naquele culto sobre a importância da palavra de Deus, né? Sim. E comparei a Bíblia, como ela já é comparada, ao mel. E chegando em casa, eu liguei a televisão, no Discovery Channel, estava passando uma reportagem sobre o sumiço das abelhas. Olha que interessante. E aí, eu fiquei parado olhando para aquilo. Puxa vida, acabei de falar sobre as abelhas, sobre o mel, e agora uma reportagem. E eu senti no meu coração um impulso muito forte para eu pegar papel e caneta e anotar o que estava sendo dito ali. E quando eu comecei a anotar, eu senti do Espírito uma certeza, uma convicção muito grande de que eu estava diante de algo que o Senhor estava me dando. Uau. E aí eu comecei a escrever o livro a partir de então. Fiz pesquisa, uma viagem a história sobre esse livro. E ele acabou nascendo ano passado, que esse livro acabou nascendo, né? Depois de tanto tempo, ele estava meio que parado, era uma promessa de Deus na minha vida e a gente conseguiu... 2021. Nós conseguimos concluí-lo. E quando foi o ano passado, o pastor Júnior nos convidou para fazermos o Esperança, que havia sido o tema da campanha do ano. Então, aí esse livro nós escrevemos juntos. Eu, pastor Júnior, pastor Paulo Mazarém, falando sobre esperança. Um livraço também, uma oportunidade do Senhor, né? Ah, que interessante. Eu tive a oportunidade de entrevistar sua esposa, sua digníssima. Ah, ela foi bem. Foi super bem, né? Ficou maravilhoso o vídeo dela e eu também... Olha como estou privilegiada nesse mês de março. O mês de março está cheio de novidade. E o que acontece? Ela falou sobre um chamado que existia desde a sua adolescência em relação ao pastoreio. E como que foi isso para ti? O Senhor imaginava que estaria pastoreando um rebanho tão grande hoje, que graças a Deus o Senhor tem nos dado na Palhoça, com 2 livros, como eu falei, ou tipo foi algo... Como que foi essa organização para chegar onde o Senhor está hoje? Eu nunca planejei quantidade. Sim. O que desde o começo mexeu comigo foi um impulso muito forte, sabendo que Deus estava me chamando para aquilo. Pra você ter uma ideia, a gente era criança, aí eu estou dizendo algo com 10 anos, 11 anos de idade. Eu achei que era 11 anos atrás. Olha só. As nossas brincadeiras, quando juntava os primos para brincar, as primas, era sempre brincando de igrejinha. Olha só. Então, juntava as primas, aí fulano fazia parte do louvor. O outro é o pastor. O outro é o tesoureiro. E eu queria ser sempre aquele que ia pregar. E eu sempre pregava, eu sempre gostava de ser o pregador. E às vezes eu me via como pregador internacional, porque eu inventava o inglês. Eu tinha um primo que ele ia traduzindo. Então a gente não falava inglês, então eu ficava aí ele traduzia qualquer coisa que ele quisesse. Entendeu? Era mais ou menos assim. Porque eu me sentia o pastor americano. Imagina, 11 anos de idade. Eu acho que tem um vídeo, até 2 meninas brincando assim, elas fazem uma brincadeira, essas duas, falando como se estivesse falando inglês, né? Amiga, vamos orar para que Deus nos ensine a falar inglês? Vamos. Aí ela começa a falar inglês. Ih, deu certo.
Foi mais ou menos assim. Esse vídeo é muito bom. Desde criança eu já me via como pregador, até internacional. Eu já pensava assim. Agora, eu acredito que já havia um desejo no meu coração e um entendimento para que assim nós caminhássemos, né? É que a gente sempre vai ter os nossos modelos. Com certeza. A geração do que eu faço parte, eu me lembro assim, fecho os olhos, me lembro com muita facilidade. Beleza. É que o primeiro banco da igreja, que era o banco do coral, né, as crianças sentavam ali na frente e as crianças faziam um gesto dos instrumentos que estavam sendo tocados naquela hora. Então, por exemplo, do meu lado tinha um garotinho imitando um trombone, porque ele olhava e sentia inspirado no irmão que tocava trombone. O outro lado ficava tocando bateria imaginária, né? A gente se inspirava naquilo. E eu, desde cedo, o que sempre me chamou a atenção foi a palavra. E eu vou te dizer assim, que a boa parte desse incentivo veio por conta dos professores que eu tive, que me inspiraram, né? A professora Luzia, que uma vez esteve na nossa igreja, eu apresentei ela na nossa igreja, a professora Luzia, ela é inspiradora. A forma como ela pregava, como ela ensinava as crianças, como eu vi o controle que ela tinha sobre o que estava sendo dito e sobre o auditório, aquilo me impressionava muito. Depois você vai alcançando idade, você vai mudando de fases, vai passando para a adolescência, para a juventude. E eu fui tendo essas pessoas igualmente, me inspirando. Eu disse para a tia Luzia, depois na adolescência veio o pastor Raimundo de Oliveira Morel, que foi meu professor de escola dominical. Aí eu já estava com 13 para 14 anos de idade. Você imagina. Na época da adolescência já. O pastor Morel, ele foi meu professor dos jovens, só dos meninos. Então, a classe de jovens de 14, 15, 20 adolescentes, né? E ele era meu professor. E eu ficava assustado a forma como ele conhecia a Bíblia. E aquilo me inspirava. Eu falei, puxa, como ele conhece? Eu fazia perguntas. Eu quero ser assim. Porque isso mexia comigo, né? Claro. E eu fui conduzido daquela forma. Depois, o tempo passou e eu fui morar em Bom Sucesso. E aí, já meus 19, 20 anos de idade, eu tinha como professor de escola dominical nada mais, nada menos do que o pastor Jaime Soares, que hoje é o pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, referência para a nação inteira. Né? Então, eu me inspirava muito no pastor Jaime como pastor, como pregador. E eu acho que a culpa é deles. Com certeza. Eu acho que a culpa é deles. Tem o quezinho, né? E qual que foi o tempo certo que você viu assim, não, agora é a hora de eu fazer, a hora de eu começar esse meu ministério que o Senhor me deu? Como que foi esse se levar, assim, né? Como saber o tempo certo disso, de cumprir o chamado? Assim, ó, eu estava com meus... creio que diga. A Luciana talvez saiba melhor do que eu, questão de datas, né? Que ela é boa para datas, né? É organizada. Eu acredito que devia ter uns 19, 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, e havia um congresso de jovens na nossa igreja. Eu estava chegando em Bom Sucesso naquela época, mas já conhecia todo mundo. Sim. E aí ia ter o congresso e foi escolhido e decidido entre o grupo de jovens que quem pregaria no congresso seriam os próprios jovens. Que não viria pregador de fora, não íamos chamar pastor, ninguém. Quem ia pregar seríamos nós mesmos. E aí eu tinha acabado de chegar e meu nome não foi nem apresentado, e nem eu tive coragem de me apresentar como uma possibilidade. E a minha cunhada, a Cláudia, irmã da pastora Luciana, ela foi chamada para ser uma das pregadoras. E o nome dela foi apontado na reunião para ela pregar no domingo, inclusive. Nossa. E aí, na hora, ela aceitou. Imagina, você, pessoa com 19 anos. Igual eu estou aqui, eu estou desesperada. Pregar no domingo à noite. Sabe, pessoa, o que é isso? Bom Sucesso. Na igreja do pastor Jaime Soares estava sentado atrás no púlpito. Para poder fazer as anotações. Eu matava qualquer um no coração. E aí, quando chegou faltando, acho que uns 20 dias para o congresso, eu estava na casa da Luciana, cheguei lá e vi a Cláudia angustiada, com cara de choro. Eu perguntei o que estava acontecendo, ela falou, eu não vou pregar. Falei, como assim? Eu não quero pregar, eu não posso pregar, não vou conseguir pregar. E eu falei, Cláudia, mas faltam só 20 dias. Mas tô nervoso. Faltam só 20 dias. Imagina o desespero. Acho que daí caiu a ficha do que ela ia fazer, né? Exatamente. Então estava tudo certo. E ela começou a pensar, puxa vida, lá em cima tem o pastor fulano, pastor Beltrano, fora os pastores que estarão lá, possivelmente visitando por ser um congresso. Meu Deus, e no domingo, se fosse uma sexta-feira, uma terça-feira, mas no domingo à noite. E eu falei, eu posso te ajudar. E ela falou, como? Eu falei assim,
Se quiser, eu prego no teu lugar. Caramba, corajoso! Não, Ele pegou aquela palavra, você é forte e corajoso, pegou e foi. Mas você não pensa que eu não estava com medo. Eu tava porque era algo que eu queria muito. Vamos desafiar. E o meu querer era mais forte do que o meu medo. Sim. O querer fazer era mais forte do que o medo. Eu aceitei. Ela aceitou, falou assim, não, então, se você quer, eu também quero. Eu falei, então vamos começar com o pastor Maurício, que era o líder. Pra ver se ele liberava, né? Liberava. Aí começamos com ele, e como só faltavam 20 dias, dificilmente um outro jovem iria aceitar o desafio. E que bom que a Cláudia só decidiu isso no YouTube. Obrigada, Cláudia. Obrigado. E aí depois que eu falei que o pastor Maurício aceitou, aí o desespero começou a bater no meu coração. Claro, imagina o temor. Agora tem que preparar a mensagem, tem que buscar de Deus uma palavra. Mas você tinha experiência para pregar? Não. Eu nunca tinha pregado assim na igreja. Uma coisa é você ir numa visita e dar uma palavrinha de 3 minutos, fazer uma oração por alguém, ler um texto da Bíblia para alguém, mas pregar, eu nunca tinha pregado. Caramba. E aí eu fui estudar, fui pesquisar, Deus nos deu a mensagem, nós pregamos um domingo à noite. Deus foi muito misericordioso comigo e com a igreja, porque me deu uma palavra extraordinária. Nós pregamos sobre Deuteronômio capítulo 38, 33. Sim, o texto que nós pregamos é: e ele lançou o inimigo de diante de ti e te disse, destrói. Uma palavra fortíssima, e nós pregamos sobre esse texto, mas baseamos a nossa pregação também em Neemias. Então eu lembro como se fosse hoje a pregação. Quando acabou o culto, parecia que minhas pernas tinham subido. Tremo. Mas aquilo para mim foi assim, gente, é isso que eu quero da minha vida. E deu o primeiro passo. Daí em diante eu comecei a me entregar mais. Mas não foi pregando de imediato. Olha só. Foi deixando Deus me conduzir. Fizemos trabalho durante o tempo cantando no conjunto onde fazemos parte, fazendo visita. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Pastora Luciana, ela te entregou aqui no Tete a Tete. O senhor cantava. Ai, gente. Veja só, e eu vejo o senhor lá em cima, às vezes dá um ré aí pra mim. É meu sonho falar isso, mas o senhor já tem esse dom também. Não, mas eu cantava porque o maestro era um amigo. Então, como o maestro era um amigo, ele deixava eu cantar. Nós gravamos um vinil, né? Então eu não vou nem te pedir para dar uma palhinha. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai perder a audiência. Vai na Mais de Cristo Palhoça e veja. Se você botar para cantar, vai perder a audiência. Não faça isso. Ele era seu amigo, então. Gravamos um vinil. E na época pela Nancel Produções. Depois acha a capa na internet lá e coloca para o pessoal poder ver. Enfim, mas nós trabalhamos em relação a isso. Fomos trabalhar em outras áreas da igreja. Fomos trabalhar, por exemplo, fazendo o serviço social com os mendigos pela madrugada, com os viciados. Fizemos isso durante um bom tempo. E aí, na sequência, eu fui para a CPAD. E aí, na CPAD, como gerente da CPAD, aí que as portas se escancararam, porque o pastor chegava na loja e, sabendo que eu era o gerente, ele imaginava que eu pregasse também. E aí as oportunidades começaram a surgir. Prega na minha igreja, prega na minha igreja. Eu comecei a receber muitos convites e comecei a sair para pregar. E nisso eu fui aprimorando. Olha só. Só que eu só cortei um pedaço aqui para falar para você o seguinte, que eu sempre fui envolvido na área de ensino da igreja. Por exemplo... O ensino está muito latente. Porque, por exemplo, desde cedo, eu sempre fui um aluno assíduo da escola dominical. Sempre. Não faltava? Não. Então, só deixa eu pegar um gancho. Tu é de berço cristão? Sim, nasci e cresci dentro da igreja. Olha só. Interessante falar isso. A vida inteira, eu sempre fui de escola dominical, amante de escola dominical. Então, o ensino é algo que está no meu DNA. Eu gosto de escola dominical, eu gosto do estudo bíblico. É algo que está muito latente na minha vida. Então, nesses 5 ministérios que a Bíblia fala, né? Que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Desses 5, o senhor se encaixa mais então no mestre e pastor? Isso. Você diria isso? É isso aí. Que legal. É que assim, como é que eu vou te dizer, Precinho? É que você tem em algumas situações, vai ser necessário de um pastor dizer ao profeta. Sim. E o culto já é um ambiente profético também, né? O culto é um ambiente profético. Eu e o pastor Diego, a gente sempre fala sobre isso, né? O culto é um ambiente profético. Sim. E você, como instrumento de Deus, Deus vai te usar segundo a necessidade da obra. É claro que vai prevalecer na sua vida aquela veia que você tem, sim, mais forte. No meu caso, por exemplo, eu acho que é a do ensino, de mestre, e a pastoral. São as 2 veias mais fortes para mim. Escola dominical, eu sempre fui frequentador de escola dominical. Depois, quando eu fui para Bom Sucesso,
depois de ser aluno do pastor Jaime Soares na escola dominical, eu fui professor da classe primeiro, a classe de discipulado da igreja. E quantos anos o senhor tinha mais ou menos nessa classe de discipulado? Estava dando aula. Depois você consulta a pastora, tá, que ela vai dizer melhor, sobre a resposta. Mas não vou fazer pergunta difícil, desculpa. Eu acho que eu tinha por volta dos meus 23 anos, por Sim. aí. Mais novo, né? Novo. Para ter uma escola. Talvez até um pouquinho menos, Eu era professor da classe de discipulado, ou seja, eu preparava as pessoas para batismo. Eu acho que ela até comentou no tete-a-tete, eu acho que eram 17, 18 anos, que ela ainda falou, um jovem de 18 anos, ter isso não era atípico, né? Porque assim, eu não guardo data de cabeça, Sim. mas assim, eu sei que ela vai saber mais do que eu, mas eu era professor da classe de discipulado, depois eu fui chamado para ser professor da classe de jovens da igreja. Olha que interessante. Senhor do jovem. Dos jovens. E por 3 vezes a nossa classe foi quebrada no meio. Porque já não comportava as pessoas dentro da minha classe. Chegamos a ter 60, 70 jovens na classe escola dominical. Caramba, é muita gente. E aí o superintendente falou assim, irmão, tem que diminuir a tua classe aí. Eu falei, mas todo mundo quer que a classe cresça. A minha classe tu quer diminuir? Não, mas é porque não tem mais condições. Você está gritando dentro da sala, acaba atrapalhando os outros e as outras turmas. Já estava com a veia da pregação ativa. Então o que acontece é assim, eu era professor da classe de jovens da minha igreja. Sim. E eu me perguntava por que algumas classes enchiam e outras classes não. E ele estava com esse problema que várias classes não aumentavam, as pessoas estavam muito grandes que tinha que diminuir. A minha classe tinha um problema, que ela crescia muito. E ele estava apavorado. Estava apavorado. Mas outras classes que não cresciam tanto. Então, mas quando eu ia qual insight que eu tive? Quando eu fui na escola, na classe dos professores, porque aos sábados, todos os sábados tinha uma classe para os professores. Preparatória, sim? Era uma revisão da matéria da escola dominical que seria dada no domingo, dia seguinte. Então, um pastor, um bom obreiro bem preparado, ele nos reunia, todos os professores, e ali ele ministrava a aula para a gente. Óbvio que, no entendimento coletivo, todos que estavam ali sabiam da matéria, já tinham estudado. Tinha que estar preparado para amanhã. Tinha que estar preparado para amanhã. Sim. Então, ali, na verdade, era para ouvir alguma coisa diferente, alguém tirar uma dúvida, para poder, no dia seguinte, dar uma boa aula. Só que, para minha surpresa, a gente percebeu que, às vezes, tinham muitas pessoas que estavam na classe, mas nem sabiam o tema da lição do dia seguinte. Meu Deus. Então, por exemplo, a professora falava assim, gente, qual é o tema da lição de amanhã, então? E cri. Exatamente. Por quê? Aí aquilo me assustou. Sim. Porque, assim, puxa vida, o cara é professor... E nem pegou na lição. E ele vai dar aula amanhã. E ele nem pegou na lição, porque senão ele saberia o tema da lição. Então me desesperava, porque assim, aí me fez sentido e me deu para entender o porquê que algumas classes nunca cresciam. Sim. Porque quem é que quer acordar 8 da manhã, 7h30 da manhã, ir para a igreja de manhã para ouvir alguém falar... Que nem está preparado, nem sabe o que está falando. Nem sabe do que está falando. Se eu fizer uma pergunta, ele vai enrolar ou vai... Mas isso é mais comum do que você imagina. Meu Deus. É por isso que tem muitas igrejas que a escola dominical é um fracasso. Porque o professor não se dedica. E a Bíblia diz que se a tua chamada é um ensino, que haja dedicação. Então, o professor ele não entende, que o professor, o pastor, o presbítero, ele não entende que quando ele não se dedica para estudar aquela matéria, para trazer uma boa palavra na hora do culto, ele não está apenas deixando de cumprir bem a função dele, ele está desmotivando as pessoas. Então, você vai no culto, você sai do trabalho cansado, exausto, trabalhou o dia inteiro. Aí você fala, puxa vida, eu vou para a igreja para ouvir uma palavra para alimentar minha alma. Aí você senta no culto, participa do louvor e tal. Aí na hora chega na palavra, você fala assim, ele não sabe nem o que ele está dizendo. Caramba! É desestimulador, é desestimulante, sabe? Sim. Você não vai querer ir no próximo culto. E a tendência que é a frequência no culto diminuindo. Então, é importante que quem está nos assistindo hoje, está nos assistindo agora, que tenha sempre isso em mente. Se você gosta da área de ensino, se dedique. Se você é um presbítero, foi chamado para ser um obreiro na casa do Senhor, tem que haver dedicação naquilo que você faz. Tem que tirar o tempo, não tem jeito. Tem que priorizar aquilo que o Senhor deu, né? E a gente estava até conversando um pouquinho antes, assim, da gravação, que às vezes o Senhor tem um chamado para nós e a gente acha que vai ser plim, e vai estar pronto, né? É bom se fosse, né? A gente vê um pastor, uma pastora lá pregando. Mas é porque também, Deus deu isso aí para ele. Cara, beleza, mas teve a parte da dedicação. Eu costumo dizer, assim, que Deus, ele sempre trabalha com alianças. Desde Abraão a gente vê isso, né? Sim. Mas beleza, a aliança tem duas partes.
a parte que eu faço, mas aí depois é a parte de Deus, mas eu tenho a parte que eu faço. E eu acho que as pessoas estão muito folgadas, eu vou usar essa palavra, mas esperando que tudo aconteça como fast food, é tudo muito rápido, a internet está aqui, então é mais fácil às vezes até eu copiar uma mensagem do Google, Deus misericórdia, do que você ter tempo, do que perder tempo com a palavra de Deus. E eu digo, gente, que o pastor Gesiel, ele é uma referência para mim em relação à questão da palavra, porque ele ensina a igreja a se dedicar na palavra, a saber o que está ouvindo, não comer qualquer alimento. Tanto que quando um pastor vai de fora, e aí eu vejo o pastor lá com as anotações dele, eu fico até com medo, gente, eu não queria estar na pele desse pastor. Porque tem anotação, porque tem seriedade na casa do Senhor. Mas isso é muito bom. É porque, assim, Pri, o que acontece? Quando alguém vai pregar na igreja, se é um obreiro, eu já conheço. Mas se é alguém de fora eu não conheço ainda, me preocupa muito. O que ele vai dar ao seu rebanho? O que ele vai dar o povo comer? Sim. Né? E, de repente, dependendo da palavra que ele trouxer, ele vai trazer um prejuízo enorme no meio do rebanho. É verdade. Ele pode trazer uma informação que não seja verdadeira, uma heresia ou uma filosofia que vai trazer muito mais prejuízo para o rebanho do que outra coisa. Ah, mas pastor, isso não é possível. Se você pegar os textos, as cartas ali de João, se você pegar a carta de Paulo a Tito e outros, você vai ver que era comum você encontrar no meio dos pastores pessoas que estavam ali mal intencionadas. E tem coisa que não muda, né? Tem coisa que não muda. Passa o tempo e a gente continua os mesmos probleminhas, assim, ou o coração. Tudo tá no coração da pessoa, talvez, né, pastor? O profeta diz no Antigo Testamento que ele foi lá pegar comida e pegou uma erva que não era para se comer e jogou na panela. Então diz o texto, né? Tem morte na panela. Essa morte veio da onde? Veio do alimento que eles colocaram ali dentro. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado para que o rebanho que eu estou responsável por ele não seja não apenas mal alimentado, mas que coma algo intoxicado, sabe? Ou algo que vai trazer um malefício, né? Para a sua saúde espiritual. Então, esse é o meu compromisso, é minha responsabilidade, né? É minha responsabilidade. Porque é engraçado que muita gente hoje cuida do corpo físico, né? Eu vou falar da minha área de atuação, eu vou colocar aqui. Que vai lá, se dedica na academia e vai mais cedo. O pastor tá fitness agora, eu soube disso, eu vi alguns stories da pastora. e, tipo, se dedica nisso, mas esquece que a vida espiritual é a mesma coisa. Assim eu descubro, né? Porque o corpo ele foi feito para o movimento. Então eu sei que se eu não movimentar, ele vai atrofiar. Mas as pessoas esquecem que a alma também é assim. Quando vê, tá cheio de angústia, tá cheio de calejo, mas por quê? Porque não tá movimentando. Você trouxe uma experiência perfeita. Eu estou nessa fase agora, que a esposa está me obrigando a ir para a academia. Vida fitness. Então eu estou naquela fase que eu não vou amando o que eu vou fazer. Acordar às 5h30 da manhã para ir para a academia, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então ela acorda de manhã, dá um sorriso. É muito engraçado. Dá sorriso. Mas, gente, os stories eu quero matar alguém. Já segue lá, pastora Luciana, por favor. Dá sorriso, eu quero matar alguém. Dá sorriso, 5h30 da manhã, eu quero dormir. Então, mas é algo que não tem prazer para mim agora. Mas eu acredito. Mas é pro benefício. Que na perseverança, daqui a pouquinho eu vou começar a pegar gosto por isso. Ainda não consigo pensar nisso, não. Não, mas vai ter, pastor. Mas eu espero que em algum momento isso me traga algum tipo de satisfação. A Bíblia é a mesma coisa. As pessoas pegam a Bíblia e querem hoje, no primeiro momento, ler o texto e falar: uau, entendi tudo. Isso não vai acontecer. Vai ter que gastar tempo. Vai ter que falar: cara, vou ter que ler a Bíblia. É isso mesmo. Gasta tempo. Porque vai chegar um momento que você vai se apaixonar. Eu posso te garantir, você vai se apaixonar por ela. Mesmo que não tenha o dom de ensino, porque isso não tem a ver com ensino, isso tem a ver com a tua vida, gente. Meu Deus, como cristão. É um alimento. Por exemplo, você, eu não gosto de brócolis. Tá, mas força para comer. Não é uma indireta. Começa a comer. Eu como brócolis, você come? Meu Jesus. Não me entrega. Então, assim, começa a forçar a barra comendo algumas coisas que você não gosta. Alface. Vamos lá, alface, então. Começa a comer. E daqui a pouquinho você vai descobrir o prazer naquilo ali. Mas você acredita que em 5 anos nosso paladar muda? É mesmo. Depois, aquilo que você não gostava, experimente novamente daqui a 5 anos e vai comendo. Eu tenho que esperar mais 5 para comer uma verdura que eu não gosto, né?
Qual é? Machixe. Tem que esperar mais de 5 anos. Eu nem sei o que é isso aí. Parece com giló, mas ele tem uns espinhos. Mas giló assim. é meio... Giló é delícia. Ai, para. Vou ter que esperar mais uns 10 anos aí pra comer giló. Ai, que graça. Mas, pastor, agora voltando aqui, né? O senhor é uma referência de homem, né? Na sociedade, vem a questão da família, 25 anos de casado. 27. 27? Meu Deus! Devo passar rápido. 27 anos, olha um homem referência que sabe a data de casamento. Isso é raro, gente. Então, para ver como é a referência. E como o senhor acha, assim, qual é o maior desafio para o homem cristão hoje na sociedade atual? Fiz essa pergunta para a pastora Luciana, em referente às mulheres. E agora eu pergunto para o senhor, qual é o desafio do homem cristão na sociedade, com todos esses desafios que o mundo nos apresenta? Eu acho que o maior desafio é o homem entender quem ele é em Cristo Jesus. Ótimo. Porque eu acho que tudo parte daí. Quando você entende quem você é em Cristo Jesus, todas as outras coisas vão acontecer em virtude disso. Ou você vai tomar suas decisões a partir desse entendimento. Eu tenho que ter convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Primeiro, eu sou o Gesiel, o Filho de Deus vivo. E aí, como filho, eu tenho que ter comportamento como filho. Ótimo. Aí, eu não quero entristecer esse pai que eu tanto amo e que eu sei que me ama de forma não se dá para explicar. Então eu não quero entristecê-lo. Como eu não quero entristecê-lo, eu começo a fazer algumas escolhas da minha vida que são escolhas que normalmente eu não faria. Eu deixo de fazer certas coisas porque eu tenho um compromisso, uma aliança com ele. E eu acho que isso é premissa para tudo. É você saber quem você é em Cristo. Se você tem convicção disso, de quem você é, para que Deus te chamou, eu acho que o restante da caminhada você já tem um norte. Você já tem algo para você... Algo definido para trilhar ali, né? Mas, assim, a gente sabe que a Bíblia ela fala para a mulher ser sábia, né? A mulher sábia edifica seu lar. Mas o papel do homem, a gente vê que é o sacerdócio do lar. E eu queria até pegar um gancho de uma pregação sua, que o senhor uma vez pregou, né? Aquele texto de quando eu era menino, falava como menina, agia como menino. Porém, agora eu sou, né? Mas e ajo conforme a idade. E o que o senhor diria para esse homem, essa família que nos assiste? Tipo assim, o que é o sacerdócio? Qual é esse papel do homem? Porque às vezes, pastor, eu tenho que falar para o senhor, porque às vezes a gente vê uns homens querendo ser o sacerdote, mas tipo assim, de maneira, tipo, agressiva, me obedeça porque eu sou sacerdote da casa. E eu acho que não entendeu nada do que é o ser sacerdote. E qual é esse papel do sacerdócio do homem dentro da sua casa? O primeiro ponto é descobrir, entender que sacerdote aponta para um outro caminho. Ótimo. Assim, eu sou sacerdote, tá? E qual é o papel do sacerdote? Você sabe? Você sabe qual é o papel do sacerdote? Não, conta para eles. Conta assim, pra gente. Qual é o papel do sacerdote? Então, vamos pegar a Bíblia para poder entender. Eu só vou entender qual é o papel do sacerdote quando eu começar a estudar sobre isso na Bíblia. Porque senão eu vivo acima do que eu acho, do que eu penso, não do que a Bíblia diz. Então, como sacerdote, eu preciso... Aliás, antes de ser sacerdote, eu sou salvo em Cristo Jesus. E como cristão, eu preciso conhecer as Escrituras. Ótimo. Ponto. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, é ela que vai me nortear. Aí, como eu conheço a palavra do Senhor, eu vou conseguir desenvolver o meu chamado ministerial. O problema dessas pessoas que dizem que, assim como você colocou, eu sou sacerdote, eu tenho que obedecer, é porque ela não entende o que se faz um sacerdote. Ela não conhece as Escrituras. Por ela não conhecer, ela faz algo que ela imagina que seja. Então, o que falta nesse homem? Conhecer a palavra do Senhor. O grande problema é que ele quer fazer algo pela qual ele não foi instruído para aquilo. Ótimo. A Bíblia já está separada, está preparada e disponibilizada para ele. Agora ele tem que gastar tempo lendo a Bíblia. Porque a primeira coisa que ele tem que entender nas Escrituras é que, como sacerdote, Cristo deu a vida pela sua igreja. Uau, então assim, ele tem que ser com a sua família. Primeiro ponto, antes dele exigir que a igreja obedeça, ele tem que estar disposto a dar a vida pela família. Dar a vida pelo seu rebanho. A Bíblia diz que Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Então, assim como Cristo deu a vida pela igreja, o sacerdote precisa dar a vida pela sua esposa, pela sua família, se dedicar a ela. E é uma vida de renúncia mesmo. Como é que você consegue, pastor? É uma vida de renúncia. Mas a minha fonte de orientação, irmãos, tem que ser sempre a Bíblia.
Sempre. Aí eu pergunto, esse sacerdote, esse camarada, esse irmão que diz que ele é o sacerdote, que ela tem que obedecer, onde é que foi que ele aprendeu isso na Bíblia? Onde está escrito? Onde é que está escrito isso aí? Sim. Porque às vezes também a própria mulher, ela também tem essa questão distorcida do que é uma submissão. Né? E ela acaba se anulando em tudo. E eu vejo que acontece muito isso, por mais que hoje em dia o mundo esteja, vou colocar entre aspas aqui, mais feminista, que está se falando mais sobre isso, né? A mulher no mercado de trabalho e tudo mais, até esses direitos trabalhistas e tudo mais, ok, mas o jeito que está totalmente deturpado. E aí elas falam muitas vezes sobre essa submissão, que isso, não deve ser submissa e tudo mais. Eu entendo, eu hoje estou casada, graças a Deus, pastor Diego, e que está submissa a ele, está sob uma missão junto com ele, uma visão com ele, juntos construindo algo, não é que eu vou me anular como pessoa, como mulher, né? E eu acho que isso também às vezes está muito distorcido na cabeça das pessoas hoje em dia por causa desse papel, o que o homem faz, o que a mulher faz. Eu acredito assim, Jesus, a Bíblia diz que o Senhor fez a mulher a partir do homem, né? Então os dois são uma só carne. Não pode haver essa distinção de que um se ache mais importante do que o outro. Não é uma guerra, não é uma disputa, né? Não é. É os dois trabalhando juntos pelo mesmo bem, por algo em comum. Tem que ter alguém para liderar. Sim. Não tem como ter, nós dois vamos liderar. Não tem como você fazer dessa forma. Às vezes os filhos em casa, eles percebendo essa disputa entre o casal, eles se aproveitam. Ele vai lá e fala com a mãe. Aí a mãe fala assim, não pode fazer. Ou fala, não pode fazer. Aí ele vai falar com o pai. Pai, a mãe, o senhor deixa eu fazer? Aí ele fala, tá bom, faz. Aí ele arruma um problema com os pais. Aí a mãe fala, por que você deixou? Por que você mandou ele fazer? Eu falei que não era. Eu falei, não. Ah, mas eu não sabia. Então o filho coloca os dois numa situação de conflito. Mas por quê? Porque as coisas têm que ser bem definidas. Você olha para a natureza, por exemplo, é lindo quando você vê os pássaros voando. Tem sempre um pássaro na frente voando, guiando o restante. Eles vão em forma de V, já viu aquilo? Vai na frente e o restante atrás. Não é que aquela ave é mais importante do que as outras, porque naquele momento ela está guiando as outras. E Deus, ele é um Deus de ordem, não de desordem também. Sim, eu vejo Deus isso, é de ordem. Deus é de ordem, ele estabelece ordem. Então, não é que o homem seja mais importante do que a mulher. É que os dois são uma só carne e com papéis diferentes. Para construir algo, para poder ir avante, né? O que é mais importante, as pernas ou o braço? Não. Os dois são igualmente importantes. Então, eu às vezes até brinco, né? Que tem gente que não dá bola pro dedinho mindinho do pé, mas ele que dá o equilíbrio. Ele que dá o equilíbrio. Olha só, Uma vez eu perguntei isso pra minha avó, eu era bem garotinho, eu falei assim, vó, Deus fez as coisas, mas eu acho que ele não sabe o que ele fez direito, não. Pô. Fez por fazer. Que isso, meu filho? Por que você está falando isso? Eu falei, avó, a sobrancelha. Para que a sobrancelha, avó? Ela olhou para mim assim, como assim, filho? Qual a necessidade da sobrancelha? Aí ela olhou para mim e falou assim, meu filho, quando você estiver trabalhando no campo, capinando, fazendo alguma coisa, você vai perceber que a sobrancelha ela serve como uma calha. E como calha, avó? É que o suor desce na testa, bate na sobrancelha e escorre para a lateral, não cai no olho. Você já pensou você trabalhando na roça e o suor caindo no teu olho, aquela água salgada caindo no olho? Não, é verdade. É porque às vezes a gente não entende as coisas. E por nós não entendermos o papel daquilo, a gente julga mal. Exato. Então, mas tudo vai a partir do momento em que as pessoas não se interessam, não se dedicam a ler a palavra do Senhor. Então, vai uma dica para você aqui, Amém. Papai, mamãe, marido. Homem de Deus, homem de Deus que lê a palavra. Você que é solteiro também, e para solteiro também, né? Que ele quer ter uma família futura, eu acredito. Então, tem que estar baseado na palavra para poder direcionar essa nova família que vai se formar a partir dele, né? E, pastor, eu sou assim, às vezes o programa ele vai sendo fluido pelo Espírito Santo, às vezes eu não finalizo um assunto, misericórdia, deixa eu fazer o senhor voltar. É desafiador. É desafiador, mas aí a gente tem que dar os toques. Pastor, lá no início que a gente estava falando, a gente estava falando sobre o seu propósito pastorado. E tem algo que me chama muita atenção, que é a tua história, trajetória da CPAD para a Mais de Cristo mesmo, tipo, literalmente como pastor da Mais de Cristo. Você foi pastor quando? Me conta essa história ali da transição, porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir isso sobre esperar o tempo certo, sobre a porta. Assim, eu nunca forcei porta nenhuma para nada. Nem para diácono, nem para presbítero, nem para pastor, eu nunca forcei. Porque eu tinha uma convicção na minha alma de que Deus estava me chamando. Sim. E se Deus estava me chamando, Deus ia se encarregar de fazer tudo. Qual era a minha parte? Estudar e estar preparado para quando a oportunidade viesse.
Então, por exemplo, eu nunca bajulei ninguém. Para ser diácono, nunca bajulei ninguém. Fazer média com fulano, sabe? Dar presentinho para ver se o pastor lembra de mim na consagração. Nunca fiz isso. Não nunca. que seja legal honrar o seu Não, né? eu Mas acho, não era para isso. eu acho que as pessoas devem honrar a sua liderança. Você tem que honrar. Eu acho bonito isso, eu acho digno. Mas não com esse intuito não com esse propósito. Quando eu fui chamado, fui consagrado à diaconia, eu estava indo para a faculdade. Meu pastor me ligou na época e falou: tá indo para onde agora? Já eram 6 e pouco, eu falei: tô indo para a faculdade. Tá arrumado? Eu falei assim: eu trabalho assim, né? Sou gerente da CPAD. Não, então vem para a igreja porque hoje é a tua consagração de diaconato. Eu falei: tá bom. Amém. Foi assim, eu não fui formado antes. Mas todo o trabalho diaconal eu já realizava mesmo sem ser diácono. Então ele só reconheceu aquilo que o senhor já era. Ele só reconheceu aquilo que eu já era. Então eu nunca me preocupei com o título, sabe? Sim. Nunca me preocupei. Depois dos anos, eu fui para Belo Horizonte e lá aconteceu exatamente igual. Eu estava na minha sala, na CPAD, gerenciando, recebi uma ligação da secretária do pastor presidente da igreja, pastor Anselmo Silvestre, já dorme no Senhor. E a secretária me ligou dizendo: o pastor está te chamando aqui no gabinete dele. Aí eu fui lá e ele falou assim: hoje nós estamos em festa, a igreja está em festa, hoje vai ter consagração ao presbitério. Eu falei: estou sabendo, pastor. Pois é, traga a tua esposa aqui, porque eu preciso conversar com ela, porque hoje você vai ser consagrado. Uau, assim. Eu falei: tá bom? De supetão. Eu liguei para a Luciana, entrou em pânico, desespero. Foi ser sabatinada por 3 pastores. E eu fui consagrado assim ao presbitério, sem saber que estava sendo, sabendo no dia, 2 horas antes, né? E depois do pastorado, eu já estava morando aqui em Florianópolis, já acho que há 3, 4 anos morando aqui. Não, eu estava há 2 anos morando aqui. Pastor, a gente sabe que datas não é seu forte, está tudo bem. Eu já estava aqui há uns 2 anos, recebi uma ligação de Belo Horizonte, de João Molevade, de Minas Gerais, do pastor presidente da convenção me chamando para me consagrar a pastor. Olha aí. E eu falei: mas tá bom? Então eu fui para Minas Gerais e fui consagrado a pastor lá em Minas Gerais. Gerenciando a CPAD. Fui consagrado, mas eu não pastoreava a igreja. Eu gerenciava a CPAD. Mas, morando aqui, um pastor de Minas, 5 anos depois, me chama para me consagrar pastor lá. E nós fomos. Depois, quando eu estava aqui na CPAD, eu decidi, mesmo gerenciando a CPAD e sabendo dos riscos que ocorreria, porque para ser gerente da CPAD, você tem que ser o que é da Assembleia de Deus. Para quem não sabe toda a história. CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu fui gerente durante 19 anos. É como se fosse uma livraria? É uma editora, né? Até pouco tempo, não sei agora, mas até pouco tempo era a maior editora evangélica da América Latina. Olha só. Né? Eu era gerente de uma das filiais. E como ela é uma editora confessional, ela pertence à Assembleia de Deus, é óbvio que espera-se que o gerente da CPAD esteja na Assembleia de Deus. Sim. Mas o meu coração começou a transicionar para outra coisa. E eu estava preocupado com a minha família, uma série de situações, e aí eu decidi sair da Assembleia e congregar na Paz de Cristo. E eu sabia dos riscos que eu estava correndo. Sim. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia reclamar na CPAD que o gerente da CPAD, como pode o gerente da CPAD não estar na Assembleia, agora está numa outra igreja. Então eu sabia do risco que eu estava correndo. Mas eu sabia que o meu chamado também era importante para mim. E eu fiz a minha decisão. Os anos se passaram e eu fui sentindo no meu coração o arder cada vez mais forte pelo pastorado. A minha crise aconteceu em um momento, porque era assim: eu já era pastor consagrado, não estava pastoreando porque estava cuidando da livraria, né? Mas eu sabia que Deus estava me chamando para pastorear. E a minha crise começou a acontecer nesse momento. Eu falei: puxa vida, como é que eu vou fazer? Eu pensei assim: é para eu pedir as contas da CPAD? É para eu jogar tudo para o alto? E como é que eu vou fazer? Eu disse: não vou fazer isso, porque o único que fecha a porta é Deus. Amém. O dia que Deus fechar a porta da CPAD, Deus vai me colocar para pastorear uma igreja. Isso não sou eu que tenho que fazer. Quem abre portas é o Senhor. Se só Deus abre portas, eu também não posso fechá-las. E quem fecha também é Ele. Então eu tenho que deixar Ele fechar. Pronto. E aí, quando os anos foram se passando e cada vez mais esse desejo ardendo no meu coração, eu fui, para resumir a conversa, eu estive no Rio de Janeiro em janeiro, comentei isso com um amigo, o pastor Edielso Rodrigues, que é pastor no Rio de Janeiro, da IEVAD,
E quando eu comentei com ele essa minha angústia, ele falou assim, olha, eu vou te ajudar em oração. Agora, ó, Deus costuma responder em 3 meses. Eu falei, eita, nossa, é muita intimidade com Deus, brincando Me com ele. passa a solução. Nossa, que ligação direta, né? Poxa. Aí ele começou a rir, então você vai ver. Isso foi em janeiro. Quando foi em abril, eu estava na sede da Mais de Cristo, no domingo à noite, eu e minha esposa, estava pregando de fora um pastor lá da Espanha, o pastor Alex Bovo. Sim. Ele pregando, a mensagem dele foi sobre a ressurreição de Jesus, e ele falou que o milagre acontece no 3º dia. Uau! É ressurreição. E ele começou a falar assim, olha, o milagre vai acontecer amanhã. E a mensagem dele foi toda para mim. Parecia que tinha ido todo mundo embora. E era só para você. Era só para mim. Deus falando que... Ele disse assim, amanhã um novo ciclo começa na tua vida. E eu disse, amém, eu creio, eu recebo essa palavra. Isso é bem importante também. A minha esposa do meu lado, Luciana, falou assim, amém, amém. Se você me perguntasse, eu não sabia o que era, que ciclo que ia mudar na minha vida. Eu só sabia que Deus estava me dizendo que algo novo, especial ia acontecer na minha vida. E se era Deus que estava fazendo, eu queria. Amém. É por isso que eu falo para os irmãos na igreja, fique atento à pregação, à palavra. E quando a palavra queimar o teu coração, diga amém, eu creio, eu recebo, eu creio nesta palavra. Toma posse daquilo que está sendo falado, né? E foi o que eu fiz. E ele falou assim, o texto diz que as mulheres viram o milagre acontecer de manhã cedo. Aí ele falou assim, espere para o teu milagre amanhã cedo, bem cedo. Eu acho que eu não ia nem dormir. Eu falei, amém. No dia seguinte, fui levar a Luciana no trabalho, ela pega às 7 da manhã, deixei ela às 7 e fui para a CPAD. Cheguei lá às 7h10, 7h15, abri e fui fazer minha programação normal. Fiz o meu script do dia, né, minha programação, minha agenda do dia, e comecei a trabalhar, fazendo a programação. Vou ligar para fulano, vou ligar para esse cliente, vou visitar fulano. E de repente, quando deu 8h15, a loja abria às 9h, então foi de manhã cedo. Quando eu olho, a porta da minha sala abriu, eu olhei, era o meu antigo gerente, o irmão João Batista, um baixinho, com a maleta na mão, sem gravata. Eu olhei para ele e com essa mesma naturalidade que eu vou te dizer, com a mesma. Eu olhei para ele na porta e falei assim, ô irmão João, bom dia. O irmão veio me demitir? Assim, com esse mesmo tom de voz, dessa forma, ele olhou para mim assim. Aí ele ficou meio constrangido, sem graça, ele falou, o diretor pediu para vir encerrar o contrato contigo. Fica à vontade, pode entrar, entra aí. Aí ele falou, você está bem? Tipo assim, tudo bom? Como que... Aí eu falei, tá bem, graças a Deus, irmão, tá bem, fiz boa viagem. Tá, eu fiz. Mas eu sei que ele ficou desconcertado por ver a minha reação. Aí você vai perguntar assim, mas você sabia o que estava acontecendo? Eu falei assim, não, porque eu não imaginava que seria a minha demissão. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida, mas eu nunca imaginei que fosse isso. Não sabia o que era. Você estava lá já na CPD? Eu já estava na CPD há 19 anos. Caramba, 19 anos, então, não é ontem, né? Eu não imaginava que seria isso. Então, mas meu coração foi tomado por tanta paz que você não faz ideia. Então, assim... Você desesperou. Eu nem me lembrei... Não. Eu, em momento nenhum daquele que a gente estava conversando ali, eu me lembrei da noite anterior. Eu não me lembrei de nada. Da palavra que seria de manhã um novo ciclo. Não, eu não me lembrei. Isso só veio cair na minha mente depois, à tarde. É que eu fui... Quando o pastor Júnior, na conversa, ele falou para mim, é Deus. Aí ele me fez pensar, falei, caramba, a mensagem de ontem. Aí que eu fui fazer. Então, assim, fui lá e já peguei a chave da loja, essa aqui é a chave da loja, isso aqui é a chave do carro, o documento do carro está no carro, e eu fui passando, isso aqui é meu porta-retrato, e eu peguei o meu porta-retrato, e falei, os seus livros. Eu falei assim, não, o livro eu vou deixar aí, porque eu não queria que ninguém dissesse, ele saiu e levou uns livros, nem sei se os livros eram dele. Então, para ninguém falar de mim quando eu saí, eu preferi ter um prejuízo e deixar meus livros do que sair. E olha, conhecendo o senhor, eu sei que foi difícil deixar livros. Foi muito difícil para mim. Porque eu tinha coleções lá caríssimas lá dentro do escritório. Então, mas assim, foi a decisão que eu tomei. Sim. E aí eu perguntei, cadê os papéis para eu assinar? Aí, tá bom, tá aqui. Ele foi, abriu. Você está bem? Eu falei assim, estou bem, irmão João, graças a Deus, você está bem? Estou bem, eu fui assinar os documentos, devolvi para ele, aí eu levantei, apertei a mão dele, falei assim, não quer se despedir de ninguém? Eu falei assim, não, eu quero ir embora. E aí ele ficou assim, tá, eu fui embora, peguei, deixei a chave do carro, estava ali, pedi um Uber e eu fui para casa. Eu fiz 3 ligações, pastor Jaime Soares, que era o meu conselheiro na época, né? A importância de ter mentores, né? Ainda é meu conselheiro, né?
liguei para minha esposa, porque eu queria dar notícia para ela, eu mesmo. Floripa, você sabe, é pequenininha, né? Todo mundo sabe tudo. Qualquer um poderia chegar para ela e contar para ela antes Deus do que me eu, do livre que acontecer acontecimento. isso com a esposa. Não faça isso, pastor Diego. E a outra foi para o pastor Júnior. O pastor precisa falar com o senhor. E na mesma hora ele me respondeu: Ô, lindão, te espero lá 2 da tarde na sede. E eu fui para lá. E quando eu cheguei na sede, ele já sabia o que tinha acontecido. Porque Floripa é pequeno. Porque Floripa é muito pequeno. E ele falou para mim assim, eu nunca mais me esqueço, isso é uma marca que eu tenho no meu ministério como pastor da Mais de Cristo. E isso me traz muita paz em todas as minhas provações. Ele falou para mim assim, olha, na sexta-feira, isso é na segunda, na sexta-feira nós reunimos a diretoria da igreja e eu disse para a diretoria que eu precisava colocar um pastor na igreja da Palhoça, precisava fazer umas mudanças e precisava de alguém lá. E eu tinha um nome e eu queria apresentar aquele nome e queria o apoio da diretoria da igreja com aquele nome. E eu apresentei o seu nome. E quando eu apresentei, foi unânime. Todo mundo disse, pastor, é uma boa, excelente escolha, tem o nosso apoio. O único que se levantou contra foi o tesoureiro. Que levantou, mas foi interessante a colocação dele. Ele falou assim, pastor Júnior, pastor Gesiel é pastor da CPAD, é gerente da CPAD. Ele não vai pedir as contas da CPAD para ser gerente, para ser pastor da igreja. Até por causa do salário, a história. Tinha tudo. muitas coisas envolvidas ali. Aí o pastor Júnior falou, deixa que com ele eu resolvo. Mas não precisou nem ele resolver. Não, mas é porque assim, ó. Deixa de estar resolvido. Sexta-feira, final de expediente, 6:pouca da tarde. Ele não ia conseguir falar comigo na sexta. Sábado não falou e domingo também não ia falar porque é culto, com a correria do pastor. Quando é que ele ia falar comigo? Na segunda. Quando ele ia falar comigo na segunda, não havia mais nenhum impedimento. Uau. Então, quando ele me convidou, eu falei, pastor, se esse convite tivesse sido feito na sexta-feira, a minha resposta seria não, porque eu não fecho portas, eu não posso fechar portas. Mas como o convite foi feito hoje, o mesmo Deus que fecha portas é o mesmo Deus que abre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa forçar a porta, você não precisa dar rasteira em ninguém, você não precisa rebeliar contra o seu pastor, você não precisa fazer fofoquinha com A ou com B para poder minar a liderança da sua igreja. Meu irmão, se Deus está no controle da sua vida, esse é o Deus que vai abrir portas. É esse que vai fechar e que vai abrir portas para você. Então, por isso que eu tenho muita paz e muita segurança hoje na certeza do meu chamado, do tempo que eu estou vivendo e porque eu estou pastoreando a Igreja da Palhoça. Essa acho que é o resumo da história. E eu gosto muito dessa história, porque eu acho que muitas pessoas elas passam por coisas na vida que às vezes elas querem empurrar com a força do braço e não entendem a soberania de Deus sobre a vida. E aí dá murro em ponta de faca, dá com a cara na parede, e porque Deus isso, porque Deus aquilo. E às vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as suas próprias decisões. A minha esposa vai lembrar, eu não era nem diácono. Meu pai era pastor e engenheiro pedreiro. E meu pai falou assim para mim, me ligou um dia e falou, filhão, eu estava gerenciando uma Nova Iguaçu e falou assim, filhão, precisava tanto de você, vem para cá me ajudar. Eu sou pastor aqui, eu não tenho um auxiliar, você podia vir para cá, ser vice-presidente da igreja. Meu pai era filiado à Convenção Geral, na CGDB. Ele falou, vem para cá, você vai ser meu vice. E aí e tal, ou seja, alguém que não era nem diácono já ia ser pastor direto. E a minha resposta para meu pai foi assim, pai, fico muito feliz com o seu convite, de verdade. Não quero que o senhor fique triste comigo, mas, pai, eu preciso ter convicção da minha vida. Se eu aceitar o seu convite, pai, eu nunca vou ter certeza se foi Deus que me consagrou ou se foi o meu pai. Então, todas as vezes que eu tiver uma crise na minha vida, nas minhas dificuldades, eu vou me questionar, será que eu estou vivendo isso porque foi meu pai que consagrou? Ou será que foi Deus que me consagrou? Então, para que não haja dúvida, pai, eu prefiro caminhar dessa forma, eu vou esperar um outro momento. E te deu paz isso, esperar? Me deu paz. Meu pai não ficou com muita paz, tadinho, porque ele queria que eu estivesse com ele, né? Mas isso me trouxe uma paz enorme no meu coração. A palavra fala, né? Seja paz o árbitro das suas decisões. Exatamente. E isso me dá muita segurança. Depois daquilo, converse com qualquer pastor. Tivemos muitas lutas, muitas dificuldades pelo meio do caminho, mas eu nunca me questionei a respeito do meu chamado. E nunca tive dúvida do meu chamado. Essa crise existencial não cabe. Nunca. Crise existencial por chamado pastoral, eu nunca tive. Amém. Por quê? Porque foi definido. Foi muito bem definido. A questão de ser pastor da Mais de Cristo na Palhoça. Também nunca tive problema em relação a isso. Porque da forma como Deus conduziu. Então, meu irmão, vida pastoral é uma vida de luta, de sacrifício, de dificuldades, de renúncia. Agora, se você não souber transicionar, isso será com certeza
com o seu calcanhar de Aquiles. Todas as vezes que tiver dificuldade, você vai se questionar: será que foi Deus ou eu que me coloquei Foi Deus que me colocou ou foi eu que arrumei um jeitinho de chegar lá? E você sabe, pessoas que saem do ministério, quantas pessoas eu conheço que estavam na nossa igreja e saíram para ser consagrados em outra igreja? Em outra igreja. Porque lá vão reconhecer meu chamado. Não, se for para reconhecer seu chamado, Deus, ele tem todo o poder. Deus vai fazer. Ele tem prazer em fazer isso. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Se Deus tem um chamado na sua vida, o homem não vai impedir. Então, deixe ser dentro do tempo de Deus. Porém, não só no tempo de Deus. Eu vejo assim que as pessoas, elas às vezes não estão prontas, não estão preparadas. Eu até fiz um vídeo há pouco tempo dizendo assim, ao invés de pedir coisas ao seu tempo, peça no tempo de Deus, porque às vezes Deus dá para nós, a gente não está preparado e escorre pelos dedos, porque você não estava preparado para aquilo e você acaba tendo um escândalo, acontece alguma coisa, você não estava consolidado ainda para ter aquilo. E a palavra mesmo diz, há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, eu tenho que descansar em Deus. Tem que descansar naquilo que ele tem para mim. Não adianta eu sair atropelando tudo. Né? Às vezes você encontra alguém assim, cara quer muito ser pastor. Ele faz de tudo para ser pastor. Faz de tudo. Aí finalmente ele é consagrado a pastor. Aí ele fala assim, tá, e agora o que eu faço? Por quê? Porque não viveu o processo. Ele está no lugar onde ele sempre quis estar, mas ele não sabe o que fazer lá. Ele chegou no momento, chegou no lugar. E agora? E agora o que eu faço? Não sabe pregar, ele não sabe aconselhar, ele não sabe nada do chamado porque ele não se preparou para aquilo, não estava pronto para aquilo. A importância do degrau, né? Dos processos. Exatamente. E é até engraçado, pastor, que eu vou até pegar esse gancho para daí a gente finalizar. Eu sei que o seu tempo é precioso, não quero desperdiçar ele. Para mim estar aqui agora com você. Ai, gente, viu? E às vezes a gente fala só na área ministerial, mas a gente vê também que o sistema do mundo, ele muitas vezes ele nos leva tipo a dar uma trapaceada, dar um jeitinho. Eu sou hoje estoquista, vou dar um exemplo, nada a ver. Estoquista, mas eu quero ser caixa, então eu vou passar a perna naquele fulano, porque daí você pegar o lugar dele. A gente vê isso acontecendo, não é uma coisa muito longe. Sim. Isso no mundo também acontece muito, esse sistema do mundo. E qual é eu acho que isso cabe, esse mesmo conselho que é o ministério de, cara, vai no tempo certo, vá no teu processo. Eu acho que é a mesma questão para o trabalhador tá lá todos os dias, não tente pegar um papel que não é seu, né? Eu acho que assim, quando a gente tá na obra de Deus, quando a gente é um homem íntegro, segundo o coração de Deus, a gente tem que fazer tudo com excelência. Sim. Não é só na igreja, porque às vezes a gente tem essa dubiedade, tipo assim, aqui dentro eu sou santo, aqui dentro eu vou fazer para Deus, mas lá fora no trabalho é a treva, né? O que você diria para essa pessoa para a gente daí ir para a finalização? Assim, não tem como você desassociar. Eu sou crente aqui e lá no meu trabalho. Não, você é crente porque você é salvo por Cristo Jesus. E você é salvo o tempo todo. Então, se você tem que viver como salvo no trabalho, você tem que viver como salvo na família, você tem que viver como salvo na igreja, não importa onde você esteja. Aonde você estiver, você tem que viver como um salvo em Cristo Jesus. Então, por exemplo, eu comentava com o pastor Júnior esses dias, né? Até com o pastor Diego. Eu nunca vi alguém que rebela na igreja, nunca vi. Até agora, eu nunca vi. Alguém que faz uma rebelião e abre um trabalho paralelo, ser próspero. Uau. Você até vê algo acontecendo durante um tempo. E eu nunca vi passar de 10, 12 anos. Chega até os 12 anos, depois daquilo, ele vai e depois ele é uma queda fatal. Questão não vou dizer nome, mas eu tenho inúmeros exemplos para poder contar. Por quê? Porque a forma como ele foi errada. Na forma secular, a questão do trabalho, a gente vê as pessoas dando golpe um no outro, trapaceando para conseguir uma promoção, para conseguir alguma coisa. Nossa, Pri, é outro podcast, outro. Mas assim, olha, não se sustenta. A pessoa que faz de forma fraudulenta, ela não consegue se sustentar, seja em qualquer lugar. Seja no âmbito espiritual, material, é que a forma como você fez não tem como se sustentar. É aquela velha frase que eu acho que pega bem isso aqui que a gente está falando. E eu acho que simplifica. Se você quebra um princípio aqui, ele te quebra ali. Sim, acabou, é um princípio. Pronto, se você deu um golpe no teu gerente, jogou por trás dele, jogou nas costas dele, essa expressão que o pessoal costuma usar.
vai acontecer contigo a mesma coisa, porque foi a semente que você plantou. Verdade. Então, se você arrumar um jeitinho de tirar o teu gerente do cargo para assumir uma função dele, fique tranquilo. A lei da semeadura vai servir para você. E chega. Ela vai chegar, mais dia ou menos dia, ela vai chegar. É verdade. E agora vamos finalizar aqui. Eu quero te agradecer, pastor, por estar aqui conosco. Vai ter mais convites desses, tenho certeza, para você colaborar conosco. Inclusive, eu convido você a ficar de olho em março agora. Esse março é mesmo os pastores, vocês estão vendo isso, né? E a gente vai estar falando sobre relacionamento. No próximo Tete a Tete com a Pri vai estar o pastor e a pastora. Eu estou bem feliz com isso. Então você não pode perder. Você que quer ter um relacionamento ou aquele que já tem um relacionamento, é para você esse vídeo. E, pastor, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor, sei lá, não sei se o senhor quer fazer uma oração por um propósito. Eu tinha até aberto a Bíblia, mas eu vou deixar. A gente falou vários versículos aqui que foi muito bem a calhar. Não sei se o senhor quer orar por um propósito, não sei se o senhor quer só dar um conselho para quem está nos assistindo. Eu vou deixar livre agora para o senhor. A minha oração hoje e o meu conselho para você é: ame a palavra do Senhor. Amém. Se apaixone por ela. Dedique tempo. Eu não vou dizer gaste tempo, porque não é gasto, né? Invista tempo na palavra. E sim, o tempo que você estiver, está pescando, abre o texto, bota lá um áudio, ouça a palavra, medita, pensa nela, porque você vai descobrir que na medida que você for fazendo isso, você vai se apaixonando por ela. E aí Deus começa a te mostrar coisas que você nunca imaginou que você pudesse descobrir. Agora, você precisa amar esta palavra. Amo a tua lei, foi o que Davi disse. Nós gostamos muito de Davi, né? Achamos belo os salmos que Davi escreveu. Mas por quê? Porque Davi amava a palavra do Senhor e meditava nela de dia e de noite. O meu sonho e a minha oração é para que a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, ame a palavra do Senhor profundamente e acima de qualquer outro desejo. E essa é a minha vontade, esse é o meu sonho. Eu quero que a Igreja da Palhoça seja conhecida como uma igreja que ama a palavra do Senhor. Eu creio. Essa seria a melhor referência que eu poderia ter. Talvez fosse o melhor legado, o maior legado que eu poderia deixar. Uma igreja que aprendeu a amar a palavra. Aleluia. A minha palavra. Então, gente, esse foi o nosso Tete a Tete com a Pri, com o pastor Gisiel. Se você ainda não leu o livro, convido você a ler. Procure onde tem, pastor? Só na Mais de Cristo Palhoça? Por enquanto, é Mais de Cristo. Então nos visite, faça a nossa visita. É quinta-feira, às 8 horas. Domingo, 10, 18 e às 20 horas. A gente espera você lá. E Deus abençoe a tua vida e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Até que um dia que nós estávamos lá trabalhando e eu já estava exausta de ajudar ele, e aí eu comecei a chorar, cara. Descemos lá para a cozinha e eu comecei a chorar, disse, Senhor, manda anjos para ajudar meu marido. E aí eu tive a iniciativa de falar com o pastor Gisiel, né? Pastor, é assim, a nossa casa está molhando muito. Teve um dia que a gente chegou da live, a gente passou num container, e aí quando eu cheguei em casa, deu muita chuva lá dentro da igreja, a gente não viu a chuva, e quando eu cheguei em casa, o sofá estava lavado, a televisão estava lavada, a casa estava lavada, e aí eu olhei assim para aquilo, assim, doida eu cheguei em casa e comi uma lanche. Eu olhei para aquilo assim, cara, a Gabriela já começou a passar a mão no rodo, no pano, isso aqui também, sabe? A gente limpou tudo, nem um momento assim eu murmurei, sabe? Eu respirei fundo, eu disse, glória a Deus. E aí eu expliquei toda a situação para o pastor Gisiel e disse assim, mano, já não imaginaria que você estava nessa situação. Até porque a gente não ficava pra falar, né? Pode deixar aqui. Eu disse, pastor, eu não estou pedindo material, se a gente precisa de mão de obra, sabe? Ele disse, não, pode deixar que eu também. Ele falou lá com outro pastor, abençoado, um anjo na nossa vida. E foi ele mais os 3, não sabia nada de obra. Estavam ali. Uau. Estavam ali. E aí Deus usou esse pastor e eu tive que pensar assim, eu sempre quis ver o teu sobrenatural, sabe? A gente ouve tantas histórias que as pessoas chegavam aqui na tua porta e diziam, o Senhor mandou já te entregar isso, o Senhor mandou fazer isso. E aí teve um momento que ele disse assim, o Senhor mandou dar isso pra vocês. Era areia, era cimento, era tijolo que eu tinha destruído o banheiro, porque eu não ia mais fazer lá em cima. E era época de pandemia, não tinha tijolo. Tipo, o milheiro de R$300 estava R$1.000, sabe? Então, assim, eu vivi o sobrenatural de Deus, sabe?